eu já havia explicado, venimos de uma série de 7 encontros que sucederam no final do ano passado, início de 2022, e depois paramos um pouquinho, como um mês, né? E agora estamos retornando com mais 7 encontros, né? E cada encontro tratamos de uma manifestação del feminino, uma manifestação que tem caráter sagrado. Muitas vezes, incluso eu, muitas vezes digo, o curso que estamos trabalhando as deusas, não? Então, sim, muitas vezes vamos trabalhar deusas, creio que diosas, não? A maior parte das vezes vamos trabalhar as diosas, pero algumas vezes não são diosas, pero os personagens, não? Personagens míticos, incluso em algum momento podemos incluso trabalhar com mulheres históricas que têm este caráter sagrado, ok? Então, a ideia é poder resgatar, eu vou encerrar acá o WhatsApp para não fazer rumores. Então, a ideia é conectar com esta dimensão do sagrado feminino, não? Seja através de o que chamamos as diosas ou não, outras manifestações. Né? E é importante isso hoje, porque hoje vamos trabalhar não uma diosa, pero uma hada, a hada Morgana, que é um personagem mítico da mitologia arturiana. É possível, incluso, que dentro da própria mitologia arturiana tenha alguma base histórica. Não se pode descartar isto, que havia uma base histórica nas histórias de Arthur, né? Do rei Arthur. Pero podemos ver principalmente como fábulas ou como mitos, né? Pero que têm uma base, é como que atrás desta história mítica, né? Deste mito, tem um fato histórico que é importante resgatar. Né? Então, sabemos que as mitologias, as histórias de Arthur, né? Arthur e a tábua redonda, não? Arthur, que é a espada Excalibur. Então, todos esses mitos, né? Que aparecem também a toda têm muita relação com a região que hoje chamamos Grã-Bretanha, ou também que vai tomar o território que tem Inglaterra, pero também a costa, uma parte da costa de França, e que vai coincidir também, vai ter muita influência da mitologia celta. Então, é uma região mítica de mistérios, quando trabalhamos com a mitologia arturiana. E me gusta trazer o aspecto histórico para especial neste nosso encontro que vamos falar de Morgana, porque para entender por que ela é uma hada e por que ela chamamos também, vamos encontrar muitas histórias de Morgana vista por um ângulo muito negativo. Então, muitas vezes Morgana é vista como uma mulher mala, uma mulher que é capaz de coisas terríveis e uma bruxa. Então, o porquê sucede isto, vamos compreender dentro da questão histórica. Porque ela, para a cultura originária da isla, é uma hada, ou mais que uma hada, podemos dizer que antes de ser uma hada, é uma sacerdotisa, e para a cultura que vai invadir a região da Inglaterra, vai ser uma bruxa. Então,
la ocupación del Imperio Romano, las conquistas del Imperio Romano, más tardías que hubieron fueron la conquista de la Inglaterra. Esta região foram das últimas a serem conquistadas. Então, podemos dizer assim que o Império Romano já estava chegando ao final, então entra os romanos na isla. Encontra aí já uma estrutura muito forte cultural, muito antiga, que tem muitas raízes na cultura céltica, pero vamos ver que também existia antes dos celtas, porque essa região tiveram muitas invasões, de los saxões, não sei como se diz em espanhol. Entonces, ahí los pueblos del norte de Europa, los pueblos nórdicos, ¿no? Que son que vinieron de las regiones más frías de Europa, invadieron mucho estas regiones, ¿no? Los vikings, ¿no? Entonces, já havia uma estrutura religiosa, ¿no? Pero esta estrutura está sobre uma outra estrutura que é mais original aún, que é de las populaciones originarias de la isla, que foram desaparecendo. Entonces, vamos ver que podemos ver este mito. Eu sempre tive muitas dúvidas, porque não é nada claro de quando o mito começa, né? Pero haciendo uma relação histórica, podemos dizer que é o início da Idade Média. Então, aí por os anos 500 depois de Cristo, então que se passaria essa história. Pero estou dizendo uma coisa que não é certa, não? É uma suposição. Por esta condição de ser justo o momento onde a cultura de la isla, que é uma fusão entre a cultura original de la isla com a cultura céltica, vai estar recebendo as primeiras influências muito fortes do Império Romano, que neste momento já é um império cristiano. E que, sim, nos anos 500, Roma já não teria mais, teríamos o Império do Oriente forte, não? Pelo Ocidente já não existia mais, já estava completamente quebrado, não? Pero a influência do catolicismo dentro da isla é brutal. Então, em realidade, toda a Europa está se tornando cristiana, não? Incluso a isla. Então, esta história se passa justamente neste confronto entre estes três aspectos religiosos. E, então, Morgana é uma hija de rei, e de uma mulher nobre que appartiene, que tem sua origem na isla sagrada de Avalon. E esta mulher também tem como hijo que é um hijo concebido em momento de magia, um momento de ilusão, porque as sacerdotisas de Avalon fazem esses momentos de encantamento para trabalhar as questões de poder, ¿no? Então, a mesma madre de Morgana é a madre de Arthur. Arthur, que está destinado a ser el rei. Então, são meio irmãos, ¿no? Então, Morgana era extremamente inteligente, ¿no? Era extremamente inteligente e chamou a atenção de Viviana, que era a senhora do lago,
a Senhora de la Laguna era a principal sacerdotisa desta isla, que é Avalon, que é uma isla cheia de mistério, está atrás das brumas. E só se abre, só se mostra aqueles que são iniciados. Então, as sacerdotisas são capazes de dissipar as brumas e deixar quem querem entrar dentro de Avalon. E quando Viviana vê a inteligência de Morgana, ela leva Morgana uma chica para Avalon, onde ella se transforma em uma sacerdotisa que tem funções iniciáticas, e ella vai iniciar Arthur, seu próprio irmão, em uma cerimônia que é tradicional para as culturas antigas de Yorosgamos, ou casamento sagrado. E vai dar o poder à espada, porque constrói a bainha da espada com poções mágicas. Então, as sacerdotisas são treinadas na magia, estão com a vida dedicada à preservação da cultura originária, e de fazer este passagem entre um momento histórico onde a antiga religião deve ser como um baile, não? Como uma dança com esta nova religião que é patriarcal, que nega o feminino, que coloca as mulheres em segundo plano. A religião de Avalon, as mulheres são protagonistas, são em primeiro. E por isso Morgana é uma mulher que é educada para ter o poder da magia, é aprendiz de Merlin, o grande mago, pero também ela é muito juzgada, é como que passa toda a sua vida sem saber muito bem onde é seu lugar, porque o mundo de origem está morrendo. Avalon está se quedando dentro das brumas, cada vez mais cerrada, e as brumas acá representam algo que está chegando, permanecendo em um nível de uma memória no passado. Então, há cada vez mais brumas e cada vez mais esta cultura patriarcal dominando, muito repressiva com as mulheres. Então, Morgana é vista como uma figura muito mala, muito perversa por a cultura patriarcal. Então, vamos sempre encontrar esta contradição com Morgana. E vamos ver algumas características dela. Então, em realidade, podemos supor a origem de Morgana em uma deusa, não? A origem do mito, que é a deusa celta Morgan, que é uma deusa tríplice. Se vocês já querem ver um pouquinho das deusas tríplices, hicimos uma aula, uma classe solamente das deusas tríplices. Então, temos aí no YouTube uma classe a respeito das deusas tríplices, não? Que representam os ciclos do feminino, que tem a ver com os ciclos da luna. Então, a jovem, a mulher fértil e madura, e a vieja. Então, a origem desta sacerdotisa, que já não é mais uma deusa nesta história, provavelmente tem a ver com Morgan, que é a deusa celta, a deusa de los ciclos. Depois também temos o nome de Morgana. O nome Morgana quer dizer que vem do mar, e podemos relacionar toda a dimensão oculta de Morgana como um mergulho, entrar dentro de uma coisa muito profunda como o oceano, não? Então, Morgana vem com essa dimensão de mistério, de aquelas coisas que é necessário muita coragem e sutileza para penetrar.
¿ah? Ella viene del fundo del lago, es la señora del lago también. Se confunde un poco con la otra sacerdotisa que la inició, que es Viviane, pero ella está destinada a se tornar la señora del lago, ¿no? Que tiene esta condición de entrar dentro de una dimensión de misterios, ¿no? Entonces, es la manifestación del oculto, de la magia, é aquela que tem acesso aos mistérios, aquilo que não é explicável, pero que existe. É capaz de ver o invisível. É uma iniciadora. E tem uma fidelidade ao propósito. Algumas pessoas dizem assim, já ouvi algumas pessoas falando que não se sabe se a missão de Morgana é como uma coisa divina e bella, pero também é algo muito pesado. E, apesar deste peso, ela se manteve fiel a seu propósito sempre. Por mais que personalmente pudesse causar sofrimento a ela. E uma coisa muito interessante das sacerdotisas que elas aprendiam na isla, não? Esta coisa de mudar a própria forma, de cambiar, de fazer uma ilusão com a própria forma. Então, as sacerdotisas eram capazes de fazer as pessoas, em especial os homens de poder, mirarem onde e como elas queriam como elas queriam que las vissem. Então, podiam, de um momento a outro, estar como uma mulher quase que não se vê, muito humilde, muito assim, que sem importância, quando queriam, estavam assim, e de um momento a outro se transformar em uma mulher gigantesca, uma mulher admirável, uma mulher sedutora, uma mulher que é capaz de muito poder, para 2 segundos depois desaparecer novamente. Então, tinham esta capacidade de cambiar a percepção de aqueles que las miravam. E sabiam, então, lidar com a forma como as pessoas sentiam, miravam, como as pessoas percebiam o mundo. Tinham parte de sua magia era muito ver, saber como trabalhar estas questões nelas pessoas. Não? E uma coisa interessante é que tinham também este dom de la premonição, sabiam ver nos espejos de água, o futuro, o passado, as coisas que estavam sucedendo. Então, é o mundo de Morgana é um mundo de magia, de mistério. Então, é isto que vamos trabalhar hoje. Bien. Uma coisa importante que me gostaria, antes de encerrar, dizer a vocês que existem muitos livros falando deste mito, pero há um que me gusta muito, que é pouco onde me baseei para contar esta história para vocês, que é a história que mais me gusta, é a história que mais digamos, que dignifica Morgana e dignifica a posição das mulheres dentro da história, que é o livro, como se chama a autora? Marion Blandley, creio que é assim, que é Brumas de Avalon. Eu indico esse livro, é um livro grande, tem 4 volumes, pero é muito bem escrito, se lê muito rápido, porque é muito, assim, é aquelas histórias que queres, que só soltas quando terminas. Né? Então, é muito interessante para conhecer essa história, e é uma história do feminino, da transformação da Europa pagã em la Europa cristiana. É muito interessante.